Hoje, dentro do projeto Conversando com quem faz a participação social, nós vamos conversar com o senhor Antônio Coelho, membro do Conselho Municipal de Saúde de Joinville e que já tem alguns anos trabalhando e participando dessa luta em prol do Sistema Único de Saúde. Olá, senhor Antônio Coelho, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, senhor Antônio, primeiro agradecer a sua participação nessa conversa. É uma conversa rápida, mas é uma conversa que eu acho que vai ser importante até para que a gente conheça, a Joinville conheça quem são os conselheiros municipais de saúde que, de alguma forma, atua de forma anônima, muitas vezes, né? E que luta por uma saúde melhor em Joinville. E o senhor, como eu conheço de algum tempo, eu queria saber há quantos anos o senhor está se envolvendo nessa situação, na questão de ser conselheiro municipal ou conselheiro local. Há quantos anos o senhor está nessa luta? Eu estou desde 98, no Conselho Local. Desde 98. E aí, como é que o senhor começou? Eu comecei porque eu fazia parte da Associação de Moradores. E aí a Mônica, lembra da Mônica? Lembro. Veio aqui, fez reunião e foi indo. E em abril de 98 nós formamos um conselho local. De que bairro? Nova Brasília. Nova Brasília. E dali para frente o senhor não saiu mais ou como é que foi? Como é que o senhor continuou nessa luta? Daí nós fomos convidados a participar do Conselho Municipal, era o Iberê na época, e a gente começou a apelar para que os conselhos locais, eles não participavam do Conselho Municipal. E em 99 nós conseguimos entrar. Ah, tá. O Conselho Municipal já existia. Já existia, só não tinha cadeira para o Conselho Local. Tá, Porque, na verdade... E quem do segmento usuário fazia parte na época, o senhor lembra? Na época era... Era a Igreja Católica, era a Igreja Católica, Associação de Moradores, Clube de Mães e tinha uma outra associação que era do Jativoca. E quantos conselhos locais naquela época já existiam na cidade? O senhor lembra? Terceiro. Nova Brasília era o terceiro? O nosso em Nova Brasília foi o terceiro conselho local instituído. Tá. O seu Antônio Coelho, me diz uma coisa. Então, o senhor já tem uma vida de mais de quase 23 anos, né? Na luta do conselheiro, né? Porque foi em 98, né? Então, há 23 anos o senhor vive essa situação de ser conselheiro ou local ou municipal, né? Me diz uma coisa, seu Antônio Coelho. Quais as dificuldades que o senhor, enquanto... Não o senhor só, né? Mas quanto as pessoas que são do segmento usuário enfrenta na prática para conseguir efetivar essa política de saúde de um município como Joinville? Quais as dificuldades que o senhor, ao longo desses 23 anos, sentiu como conselheiro municipal ou como conselheiro local? Olha, Douglas, a minha maior dificuldade, no começo até, inclusive, foi entender o que é controle social. Essa foi a parte. Outra coisa, era a linguagem. Né? Linguagem muito técnica, e a gente muitas vezes não entendia, porque nem de saúde da gente a gente não sabia. Né? Então, essa dificuldade eu passei muito. Até vou lembrar um caso, na 4ª Conferência Municipal, teve 4 pré-conferências, e foi no SESC, a 2ª ou a 3ª, não lembro bem. E foi falado que nós estávamos repetindo muita coisa. Os palestrantes estavam repetindo muita coisa, né? Sim. Eu digo, mas eu
eu não sei nada. Né? Eu tenho que aprender, eu nunca vi falar isso aí. Né? Quer dizer, a essa dificuldade eu levei tempo. Né? Só que tem uma coisa, Douglas. Tudo que tinha nessa cidade eu participava. Ativamente. Ativamente. Por quê? Para mim poder aprender. Mas o seu Antônio Coelho, o senhor era assim antes de 98? Ou foi a saúde que lhe levou a ser assim? Não, cara. Eu fui criado pelo padre Luiz Facchini. Ah, então o senhor tem uma raiz na participação comunitária. Dentro eu já era, em 80, eu já era coordenador da nossa comunidade católica. Em 80, eu comecei a fazer uma escola de ministério, a única que tinha em Joinville era no Cristo Ressuscitado, que era o padre Luiz Facchini, que dava essa escola para nós. Uhum. E ali eu comecei, então, a me interessar. Aí comecei a participar da Romaria da Terra, que é uma coisa bem, bem cheia de dúvida. Comecei a participar de vários encontros, né, que na época era Teologia da Libertação, e isso me trouxe muita coisa também. Daí, que essa história, Douglas, no fim, aonde que veio a ideia de nós montar uma associação de moradores no bairro Nova Brasília? Essa é a Dona Tereza. Oi, Dona Tá escuro, não, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, então, veio a ideia de nós montar essa associação de moradores. Ô, seu Antônio, e aí nós começamos. Seu Antônio, me diz uma coisa. Já se passaram 28 anos da sua... 28, né? Falei, não, 23 anos do seu tempo enquanto membro ou, de alguma forma, no Conselho Municipal local. O senhor acha que o senhor participou agora de uma eleição, foi domingo passado, né? O senhor acha que essas dificuldades que o senhor passou há 23 anos atrás, tem gente que ainda passa depois de tantos anos? Tem. Tem? E será que é isso que dificulta a participação dos usuários numa coisa chamada Conselho Municipal de Saúde? Por isso que tu lembra, eu não sei, né? Eu lembro eu acho que foi a primeira ou a segunda capacitação, foi você que foi o palestrante lá para nós. Nem digo o ano. E você falou... Nem digo o ano. Isso foi lá em 2000, né? Foi 2000? Então foi cedo ainda. Foi em 2000, acho. Porque foi logo que eu entrei no conselho, 2001, por aí. Tá. Foi no sindicato dos metalúrgicos, dos mecânicos. Eu lembro. Que tu disse naquele dia que vocês estavam criando cobra para morder vocês. Estava alimentando cobra, né? Então, a capacitação, ela foi criada, de tanto a gente bater nessa tecla na época, foi para que os conselheiros, e pelo menos os usuários, entendessem melhor as coisas, que não tivesse tanta dificuldade. Então, a capacitação é uma coisa importante. É importante. A partir do momento que o conselheiro leva aquilo à risca, né? Seja assíduo, ser assíduo, porque senão também não adianta, né? Eu tive várias quando eu estava no conselho agora, esses últimos 4 anos, eu tive muita dificuldade com os conselheiros. Do segmento usuário? Do segmento usuário. Eu tive muita dificuldade no debate. Por quê? Dentro da Assembleia. Por falta, muitas vezes, de entendimento das pessoas. Eu, Antônio Coelho, sempre achei que era a dificuldade deles entenderem o que nós estávamos debatendo no momento. E o senhor acha que, por exemplo, a questão do gestor no fortalecimento desse controle social, dessa participação, é importante que o gestor fortaleça a questão da capacitação, então, durante sempre? Sim.
Sim, Uhum. sim. Mas uma capacitação que seja, que seja chamativa para os conselhos participarem. Os conselhos. Né? Eu fui coordenador de capacitação Uhum. e eu vi isso. Eu vi. Quando você chamava, vamos dizer, o TCU para fazer alguma coisa, não cabia gente dentro da Câmara de Vereadores do plenarinho, né? Tá, mas, Então, seu Antônio Coelho, deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, ó, tudo bem que tem a capacitação que precisa ser feita para que as pessoas aprendam a linguagem do que é SUS, as dificuldades, tudo isso. Mas hoje eu tenho visto, e a gente viu agora nessa última eleição, que faltou pessoas, ou melhor, faltou entidades para completar as cadeiras que estavam no Conselho Municipal. Mesmo antes de ser conselheiro, as pessoas me parece que não têm esse desejo, essa vontade de compartilhar um pouco do seu tempo para discutir controle social. Você não acha isso? eu acho. Porque Eu faltou acho que gente não. na nossa. Faltou gente para fechar os 40 cadeiras. Ô, Douglas, que roda dentro do país, aquilo que a televisão mostra, aquilo que as igrejas debatiam, acabou. Aquela informação qualquer denominação religiosa, né? Ou mesmo que a Câmara de Vereadores, nós toda a vida foi neutra dentro do controle social, na verdade, Sim. alguns vereadores que batiam nessa tecla, Uhum. e mesmo a política que nós vivemos hoje. Pois é. Ela está disseminando uma retração das pessoas participarem. Pois é, seu Antônio Coelho. Então, vamos fazer uma coisa, vamos pensar da seguinte forma. A pandemia que começou em fevereiro do ano passado, março do ano passado, né, mostrou para a gente, ou pelo menos acho que deve ter mostrado, e isso deve estar bem forte no dia a dia, a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, na vida, não é nem no dia a dia, mas na vida das pessoas, certo? Pensando de que o SUS ganhou uma importância que até então nunca teve, ou pelo menos aparentemente não tinha, depois de agora 500 mil mortos, mais de 500 mil mortos. E se o SUS não existisse, eu tenho a impressão que não ia ser só 500 mil, ia ser bem mais. Será que, em função dessa situação, a população não vai dar um pouco mais de valor para o Sistema Único de Saúde? Não, não vejo nada. Não? Não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. O SUS, ele teve a maior importância agora, né? Porque nós tivemos um trabalho, o Brasil todo teve um trabalho no dia do ano passado, do ano atrasado, há 20 anos atrás, que nós conseguimos segurar o SUS. E quando a pandemia veio, o SUS estava perto ou começando a ser sucateado, como toda a vida foi. Quando veio a pandemia, nós não tivemos não tivemos porta para sair. Nós tivemos que adaptar o SUS de qualquer forma para ele acudir esse povo que acudiu até agora, que são lá 16 milhões, ou não sei quanto lá. Essa é a questão. Só que nós hoje, o que eu vejo, né, aqui na nossa comunidade, que eu converso com as pessoas, sobre o SUS, né, eles acham muito bom, né? Mas, porque está se falando bastante na televisão e está se falando, tem uma mídia muito grande, o SUS agora. Inclusive, eu tive que viver para ver que o setor privado teve que pedir auxílio ao SUS. Teve que pedir. Então, essa coisa, essa acomodação do povo, a pandemia também trouxe um pouco, tá, Douglas? Mas, seu Coelho, vamos pegar coisas bem práticas, assim, ó. Eu vejo assim, de forma muito mais, bem simplória, mas assim, ó, em duas vertentes do atendimento do Sistema Único de Saúde, salvou as pessoas, ou está salvando as pessoas, né? Primeiro, dentro da área hospitalar,
em especial dentro das UTIs, que essa é uma doença que levou muita gente para usar a UTI, que nunca nem imaginava a quantidade de pessoas que procuram a UTI. E hoje também nós estamos na questão da vacinação, que é a outra ponta da questão da prevenção da doença, entendeu? Será que com essas duas situações, as pessoas vendo que o SUS é que garantiu essas duas pontas, né? Tanto na internação hospitalar, em especial dentro das UTIs, nas enfermarias, e hoje com vacinação, será que as pessoas não vão dar um valor maior ao sistema único e dizer que, olha, se a gente não investir nele, como até então está sendo desfinanciado, né? A gente pode correr o risco de ele acabar? Eu não vejo nada, quer dizer, pela minha ignorância, mas eu não vejo nada de bom, né, no controle social hoje e nem amanhã, por enquanto. Porque muita instituição foram acabadas com elas, Douglas. Foram acabadas essa instituição. E essa instituição é que dava força para esse povo se manter. E isso tu não vê mais. Associação de moradores, onde é que, em Joinville, onde é que tem? Tinha não sei quantas. Eu era da época da Fanjo, parece que nós tínhamos 40. Sim. Hoje parece que não tem 20. Eu não sei quantas tem. Né? Esses grupos é que se fortaleciam contra o social. E agora nós não temos mais. Isso está se acabando. Eu lembro uma época que nós tínhamos, deixa eu me lembrar, 41 Conselho Local de Saúde. Terminou uma eleição de prefeito e vereadores, nós ficamos com um pouquinho mais de 20. Foi dizimado todos por causa de uma propaganda que faziam. Isso pega. Então, o senhor acha que... Assim, eu fico preocupado, sabe, senhor Antônio? Porque eu tenho ainda dentro de mim uma esperança, porque eu já convivo com o SUS bem antes dele nascer, né? Eu iniciei minha vida profissional em 84, que o SUS nem era nascido. A gente estava ainda discutindo as ideias para se construir um SUS a partir da Constituição de 1988, né? E hoje, depois de quase 31 anos de Sistema Único de Saúde, eu vejo hoje todo mundo, pelo menos na imprensa, né, elogiar o Sistema Único, né? Elogiar os profissionais da rede pública, do Sistema Único de Saúde, batendo palmas ou mandando mimos. Quer dizer, isso tudo faz com que eu tenha a esperança de que o SUS seja reconhecido. E aí, quando o senhor vem falar que isso não está no dia a dia, eu fico preocupado porque, meu Deus, se isso tudo que a gente está passando ainda, né, não for suficiente para mostrar para as pessoas que, se não fosse o Sistema Único de Saúde nesse país, não teríamos 500 mil, teríamos 1 milhão de pessoas mortas, entendeu? Essa seria a minha esperança de um sistema que tenha pelo menos um pouco de valor perante a sociedade. E se isso não for concretizado, realmente não vai ter mais nada para a gente, como dizia o Paulo Freire, né? Esperançar, né? Para a gente, do verbo espera, não da esperança, mas de ter esperança num mundo melhor e num SUS maior, né? Esperançar. Porque, viu, Douglas? Houve, né, de março para cá, do ano passado, foi se acomodando as coisas. Então, isso, né, eu acho que ainda vai levar... vamos esperar imunizar 220, 215 milhões de brasileiros. Vamos esperar imunizar esse povo, para tu ver onde é que nós vamos chegar. Porque vai ter que fazer um trabalho muito grande para poder repor isso de novo. Né? Isso, eu vejo que a unidade de saúde ela é muito boa quando eu preciso. Quando eu não preciso,
ela para mim não vale nada. Que pena, né? É Olha, isso. é pena que... É isso. Assim, ó, eu respeito a sua opinião, principalmente porque o senhor está no dia a dia da comunidade, conversando com todo mundo que gira em torno do senhor. E eu acho que essa opinião é muito importante, porque pelo menos não me deixa ficar sossegado, porque eu acho que vai ter muito trabalho pela frente. Porque se... Mas Douglas, tem uma coisa, Douglas. Eu estava na Assembleia da Associação dos Aposentados e eles pediram alguém que se apresentasse para ocupar o lugar, para representar ser representado no Conselho Municipal de Saúde, né? Não apareceu ninguém, ninguém. Aí o que aconteceu? Aí ligaram para mim, eu fui na Assembleia e lá a gente, que já vinha falando há dias isso aí, né? Para ter um representante e tal. Porque a representante que estava lá, ela estava saindo. Aí ligaram para mim, eu fui na Assembleia e me apresentei. Por que eu fiz isso? Eu não queria mais. Eu não queria mais. 72 anos, Douglas, está na hora de ficar mais esperando que apareça pessoas para fazer jovens, né? Isso, a gente tem essa esperança. Mas para não se perder essa situação do jeito que eu estava vendo, né? Eu me candidatei de novo e a gente foi eleito. Pois é, seu Antônio Coelho, deixa eu lhe contar, já que o senhor tocou nesse assunto. É uma coisa incrível. Eu tive no domingo lá na Secretaria de Saúde para votar, né? Foi sábado, tá? Foi sábado, desculpe, sábado, né? Tá. E o que é que eu senti? Eu conheço todo mundo que estava participando. Parece que não mudou quase nada das pessoas que de 10 anos atrás participavam. Parece que continuam os mesmos. Eu digo, meu Deus, quando é que vai nascer lideranças novas para tomar conta dessa coisa chamada Sistema Único? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que pendurar a chuteira, né? E se a gente não tiver substituto, isso vai, como está dizendo o senhor, vai acabar indo sei lá, vai se perder na história. É muito preocupante. Agora que tu fez lembrar, eu também vi as mesmas pessoas que estavam. Eu estou há 4 anos fora. E vi as mesmas pessoas. Olha, eu acho que foi 2 pessoas que eu não conhecia lá. Não mudou quase nada, né? Vamos lá. Eu digo, mas vocês estão aqui ainda? Alguns estão saindo, alguns estão ficando. Né? Então, isso preocupa a gente. Com todo o trabalho que a gente fez, eu ainda estou no conselho local porque nós não temos como sair. Até vamos ficar, parece que até final do ano, que o prefeito, não sei quem lá, pediu para ficar, porque nós não vamos conseguir fazer uma nominata na Nova Brasília se nós não ficarmos mesmo. Que triste. Seu Antônio Coelho, assim, ó, pena que a gente não pode conversar a noite toda, né? Senão a gente poderia conversar, que eu conheço o senhor já há alguns anos, 23 anos eu conheço o senhor. Eu tenho uma consideração muito grande pela sua história. Não conhecia todos esses detalhes, que o senhor já era um líder comunitário, já antes mesmo de entrar no Conselho Municipal de Saúde. Eu tenho um respeito muito grande pelo senhor, pelo tudo que o senhor... A gente já discutiu, já brigou junto, já viajou junto, a gente já fez algumas coisas pela essa cidade, né? E a importância dessa conversa, sabe, seu Antônio Coelho, é para mostrar, uma das coisas é isso, mostrar que a gente precisa criar novas lideranças no município, porque a história continua. E se a gente não fizer alguma coisa, todos esses 31 anos de Conselho de Sistema Único de Saúde, em especial do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, ele pode ficar prejudicado. Então, é uma honra muito grande conversar com o senhor. Juro para o senhor, estou saindo dessa conversa preocupado, porque o senhor me mostrou uma realidade que eu estava tentando não acreditar, que é a realidade das pessoas não estarem se envolvendo, porque, assim, como diz o senhor,
Se eu estou precisando, aquilo é bom. Quando eu não estou precisando, aquilo também não tem nenhuma importância. E eu vejo, sabe, seu Antônio, que quando a gente, né, pessoas como o senhor e mais de dezenas de pessoas que se envolvem no controle social, dá um pouco do seu tempo, né? A gente faz uma reunião por mês, a gente faz reuniões de comissões de assuntos internos, de assuntos externos. Esse tempo que a gente dedica não é para a gente, é para 600 mil pessoas, né? Para uma população de Joinville como um todo. Isso vai longe, entendeu? E as pessoas têm que entender que sem pessoas com essa dedicação, o que será do serviço público de saúde nesse Brasil? Eu tenho tempo ainda, não? Pode falar. Para tu ter uma ideia, nós fizemos uma conferência, não era a conferência que ia para o Estado e para a Nacional, né? Era uma conferência só do município. Uhum. Nós fizemos uma conferência, você estava junto nessa organização, eu era da organização na época. Tu estava lá para escrever lá, como é que é? Relator. Assessorar lá, né? Relator, isso. E quando nós sentamos, foi escolhido alguns conselheiros, nós sentamos para fazer o relatório desta conferência, o que é que sobrou? Eu acho que umas 4 linhas. Porque toda a conferência foi falado da minha unidade, do meu posto na época, né? Sim. É o meu posto. Toda a conferência de 2 dias foi falado só do seu umbigo. Aquela vez me preocupou. Aquela vez eu falei, não era o Jorge, era a outra, a Marli, não, a outra ainda, a Virgínia. A Sandra, a Virgínia, eu acho, era, na época. E eu conversei com ela depois, disse, isso me preocupa. Porque nós não estamos pensando no município, nós estamos pensando na minha saúde. Como tivemos casos também que conselheiros gritavam e falavam e batiam o pé, até que fizeram o posto lá na casa dele, né? Tinha conselheiro que batia o pé. Esse que é o problema, Douglas. Batia o pé e fazia e tudo bem, mas furava a fila da especialidade. Isso nós tivemos. Eu só quero gravar uma coisa aqui, eu não sei se tu te lembra. Eu participei de uma assembleia que teve voto Minerva. Uma. É fogo, né? Uma assembleia. Por que nós tivemos que ter voto Minerva? Aquilo me preocupou. Né? E o voto Minerva foi contra nós. Né? A gente bateu, conversou com todos os conselheiros, contou a situação que era e tal, pois deu empate, rapaz. Eu falei para a Tânia Crescenzo, isto me preocupa. Que bom que o senhor tem uma memória muito boa, viu? Porque esses detalhes que o senhor está falando, eu estou lembrando, mas eu não me tocava mais, porque faz muito tempo isso a gente viveu. Eu era vice-presidente. Seu Antônio Coelho, então, assim, ó, eu sei que pena que a gente não pode passar, porque senão a entrevista fica muito longa, mas, assim, ó, eu quero agradecer de coração a sua participação. Muito obrigado. Tá? A gente pode voltar um dia desses qualquer, que eu vou conversar com outros conselheiros daqui para frente, para a gente fortalecer essa coisa chamada controle social ou participação da comunidade no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, seu Antônio. Muito obrigado mesmo. E até segunda-feira que vem, na posse dos novos conselheiros. Combinado? Combinado. Douglas, eu te agradeço de procurar a gente para conversar um pouco, né? Não tanto a entrevista, mas pelo menos para a gente conversar sobre essas coisas que fazia tempo que a gente não conversava mais. Eu te agradeço. É um enorme prazer conversar com o senhor sempre, seu Antônio. Tá? Tá bom. Muito obrigado mesmo. Bom. Um abração. Te agradeço. Tudo de bom. Um abraço. Tá bom. Boa noite. Boa noite.